Começou! Gazeta Esportiva chegou para a alegria geral da nação. Muito boa noite! Hoje é um dia muito especial. Hoje é 22 de maio, não é? Ainda é 22 de maio, então hoje é dia do abraço! Onde que eu vou dar abraço? Essa câmera não chega, ó. Não tem como, não tem, Kane, não dá pra chegar, né? Então depois eu faço aqui nessa. Hoje é dia do abraço. Abrace a pessoa que você ama. Dê aquele carinho, sabe? Dê aquele respeito, aquela honra pra pessoa que você ama. E comigo tá duas pessoas maravilhosas. Osmar Garrafa, nosso xerifão do Mesa Redonda. Repórter Thiago Salazar, o Cavaleiro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. O Timão contou mais uma vez com a estrela do Yuri Alberto para avançar no torneio. O repórter Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge para conversar com a gente. Aê, Silver! Abraço, Silver! E o São Paulo, hein? São Paulo renovou o contrato de uma jovem promessa da base. Quem será? Ah, e o José Paes tá lá no Allianz Parque pro duelo do Palmeiras contra o Ceará já. E já vai ter palpitômetro. O Santos, abraço, Zé! O Santos também joga logo mais com o Neymar de novo entre os relacionados. Salazar vai falar pra gente. Ele vai jogar, será? Ou ele só tá relacionado? Antes, dicas pra vocês. Agora sim. Ah, não tá aí o Kane, não tá? Tá aí, Kane. Vem dar um abraço. Deixa eu dar um abraço, pessoal de casa, porque hoje é dia do abraço. Vem, chega mais perto de mim. Dá um abraço. Não dá? A câmera não vai. Isso é o mais perto. Eu queria vir no útero aqui, ó. Eu largava aquele vinho aqui no peito, no coração. Ai, no vácuo. Assim, ó. Ai, que abraço gostoso. Um beijo pra você aí de casa, porque, ó, nossos telespectadores dão tanto carinho pra gente, né? Obrigada, viu? Tudo que a gente faz aqui é por vocês. E a gente tá ficando trabalhando aqui até 10 da noite, quase todo dia, porque vem novidade, vem surpresa boa pra você que assiste e curte o Gazeta Esportiva há tantos anos. Agora pode voltar um pouco pra trás, que tá muito perto. E eu tô sem marquinha. E eu gosto de ficar perto quando eu tô com marquinha. Bom, de volta, pessoal. E a gente vai falar mais tarde do Corinthians, mas antes eu quero trazer pra você aí de casa um debate que agitou a nossa redação no começo dessa tarde. Dá uma olhada. Tcharam! Yuri Alberto pode ser considerado ídolo do Corinthians? Não. Sim ou não? Pois é, para participar da enquete você vai votar lá no site gazetesportiva.com. Por que não, Salazar? Ainda não? Essa é a resposta. Acho que ainda não, né? Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Não, ainda não, muito cedo, participou agora de uma conquista importante do Campeonato Paulista do Corinthians, foi importante também naquela luta para o Corinthians não ser rebaixado no ano passado, que acabou até com vaga na Libertadores, mas é muito cedo e entendo eu que para você ter a chancela de ídolo, você tem que alcançar feitos mais relevantes, Garrafa. Ele pode chegar lá? Pode chegar lá, mas por enquanto não. Então, boa noite, Michele, boa noite, Salazar, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu entendo que a gente não pode banalizar a situação e a condição de ídolo, né? Boa! Acho que para você, a situação, a posição de ídolo, ela é muito importante. Não que o Yuri Alberto não venha a ser importante, está sendo importantíssimo, né, no Corinthians. Mas acho que tem muita coisa para fazer ainda para poder, de repente, se igualar a um Neto, a um Birubiru, um Sócrates, né? Então, eu acho que ídolo, para mim, essa é a minha régua. E, repito, eu acredito que ele nem vai ter tempo de se tornar um grande ídolo pela praticidade e rapidez que as coisas acontecem hoje no mundo do futebol. A tendência dele sair, ser vendido antes de virar ídolo é enorme. É muito grande, hoje é difícil, é muito difícil. Eu concordo com o Garrafa, concordo com o Salazar. Para mim ainda não é ídolo. Ainda não. Potencial para ídolo? Tem potencial, mas não... ídolo é Tevez, ídolo é Cássio, ídolo é Marcelinho, é Neto, Casagrande, até Ricardinho, Edilson, tem os outros ídolos, mas assim, ainda não. Mas os corintianos da nossa geração, na verdade, da nossa redação, que é uma outra geração, mais jovem, um pouco do que a nossa, eles disseram que sim, que é ídolo porque essa geração é uma geração muito rápida, vive tudo, é muito instantânea. A geração de hoje... Eu queria assim, não qual pode. que é o argumento?
Não pode banalizar. Qual que é o argumento? Mas não Cadê pode a banalizar. geração? Qual que é o argumento pra falar que ele é Eles ídolo? são Não, Z? gente. É geração Z, acho, né? Quem são, mas... Pode. Pergunta pra eles Não, aí, assim, o que Escreve né, qual aqui que é no o grupo, argumento geração, pra por ser quê? ídolo? Tudo tem que ser tão rápido, né? Por que tem pra vocês o necessidade. Yuri Alberto é um ídolo Não, e é já? o que o Garrafa falou, pode banalizar. Ídolo, Senão- por isso que eu tô senão curioso fica pelo um- argumento, porque ídolo, É. qual é a justificativa? Porque ganhou o Paulista agora? Então, mas foi isso, né? Calma, né? É, Não, e outra, peraí. começou a jogar bem depois de um bom tempo, né? Depois a gente volta, depois eu quero ver a opinião. Aliás, ó, os corintianos, isso, Matheus, Felipe, Matheus não, Matheus não é Marcelo, você, Matheus. todo mundo pode Matheus, mandar eu aqui tenho- a sua justificativa. eu tenho o Matheus aqui no Vinícius, conceito do Vinícius, Matheus? não, O Matheus da não, produção? O Matheus tá falando que... Hoje você. tem, sabe o que tem hoje? Eu gostava Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. É. Vocês viram o Neto falando do Palmeiras? Que o problema do Palmeiras é o Estevão não ser escalado. Que ele tem que ter. Léo Dias! Léo Dias. Arranja algum Léo Dias problema tá no atrás. Palmeiras. Léo Dias tá atrás, boleirada do Palmeiras que se cubra, hein? E, ó, Léo Dias tá atrás agora. É o único duelo entre clubes da Série A nessa fase da Copa do Brasil. Sabe quem vai acompanhar pra gente tudo? José Paz. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. É isso, estou nos arredores aqui do Allianz Parque, na rua Palestra Itália com a rua Caraibas. Mostra aí o glorioso Ricardo Braga, nosso Cinegra. Daqui a pouquinho, às 19h30, a bola rola pra Palmeiras e Ceará, jogo 2 da terceira fase aí da Copa do Brasil. No primeiro jogo lá no Castelão, deu Verdão, 1-0, gol do Gustavo Gomes, por isso o Palmeiras hoje pode até empatar, que mesmo assim garante vaga nas oitavas de final da competição. Galera toda curtindo o Gazeta Esportiva aqui. Como é que é seu nome, querido? Vitor, E aí, Vitor, quanto que vai ser hoje? 3-0. 3-0 pro Palmeiras, tá todo mundo muito confiante aqui, ó. Vamos no grupinho aqui, ó. Galera tomando um suco de tangerina aqui. Quanto que vai ser hoje, meu querido? Como é que é seu nome? 2-0 Palmeiras, Alex. 2-0, e você? 3-0. 3-0. Vamos ver se o Vitor Roque vai jogar. Esse é assunto pra daqui a pouquinho, hein? Assunto pra daqui a pouquinho, porque o Vitor Roque não jogou no último jogo por causa do falecimento da avó, né? Lá em Bragança, contra o Bragantino. O Paulinho também não jogou nos últimos 2 jogos do Palmeiras. Expectativa pra gente saber se ele vai voltar a ser relacionado pelo professor Abel Ferreira pra esse jogo de hoje. A zaga do Palmeiras esse ano muito bem, em 2025 aí, com uma média baixíssima de gols sofridos, uma média de 0,6 gols sofridos por jogo. Então o Ceará vai ter muito trabalho se quiser se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vai precisar vencer por no mínimo um gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 gols de diferença para levar no tempo normal. Palmeiras muito bem nesse ano, líder na Conmebol Libertadores, líder no Campeonato Brasileiro, tem esse confronto importante aqui de Copa do Brasil. Galera vai chegando por aqui, mostra mais um pouquinho aí, Braguinha, ó. Todo mundo por aqui. Fala, meu querido, vem, falou aqui, vem cá, como é que é seu nome? William, E aí, William, quanto que vai ser hoje? cara, 2-0, sem problema, primeiro tempo, vamos resolver isso aí pra seguir com tudo. E a expectativa pro Mundial, rapidinho? Cara, a expectativa tá grande, o negócio é Dá chegar... pra ganhar? Dá pra ganhar, É mesmo? dá pra ganhar, a gente vai chegar pra incomodar, a gente vai. Então tá bom, obrigado aí. Devolvo pra você, minha querida Michele Janela. Daqui a pouco eu retorno com o time escalado pelo professor Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Tem palpitômetro, tem muito do Palmeiras ainda no programa de hoje, tá? Devolvo pra você aí. Valeu, José Paz, muito obrigada. Bom, esse vai ser um jogo bom. Jogo bom durante a semana, chovendo, daquele jeito. Como é que vai estar o Allianz Parque? Acho que vai estar uns 15 mil. Ah, absurdo isso, lamentável. 15 mil pessoas. Não consigo normalizar. A informação é de que vai chegar perto de 40, Salazar. E aí, Tem que ser assim, Tem que né? ser assim. Aí porque sim. Porque o time tá respondendo em E todas é. as competições. Não Ah, tem, gente, mas na não chuva tem é como dose, não hein? ser diferente. Eu não iria na Não chuva. tem como. Ganhando e jogando cabelo. bem. Ganhando e jogando bem. Né? Então, E hoje, assim, sinceramente, vamos aguardar o Zé com as informações, mas penso eu que é um jogo para o Palmeiras segurar alguns jogadores. Pensando no resto da temporada, se tem Libertadores, se tem Brasileirão. É o Ceará, é no Allianz Parque, o Palmeiras com vantagem de 1-0. O Tá Palmeiras garoando. tem reservas de altíssimo nível. Rafael Veiga é reserva do Palmeiras atualmente. Então é um jogo para o Palmeiras
rodar o elenco, manter o time forte e garantir a classificação sem grandes problemas e espero eu que com o público no Allianz Parque. Até porque no próximo final de semana, aliás, cobertura completa no Mesa Redonda, nós temos final de Campeonato Brasileiro. É um Palmeiras e Flamengo. Calma, pô. Não Quem é. você acha que vai brigar Não. pelo título do Campeonato Não, Brasileiro? mas é a final? Não, vale como uma final. Final antecipada. Você não, o Palmeiras, peraí, se ele vence o Flamengo, ele Não. vai abrir 7 Não, pontos o do Flamengo e Palmeiras no segundo turno pode ser, do Não, primeiro mas- turno não pode ser. Esses 3 não pontos, tem final no primeiro turno. Esses 3 pontos são Não muito tem final no primeiro importantes, turno pra mim. Esses 3 pontos são muito Não, importantes. são importantes. É clima de final. Porque Eu acho que é clima de decisão, clima de jogo importante. um clima de final, final é um só no clima, segundo é um clima turno. de final, um jogo com clima de final. Quem vence fica fortalecido pro final do turno. Tem uma margem para talvez você até ir lá no Rio de Janeiro, lá na frente, e depois você perder. Importantíssimo o jogo. Então é isso. Afinal. Ó, Bem, dia do abraço hoje, então quero aproveitar e mandar meu abraço. Vai pensando quem vocês querem mandar abraço. Eu quero mandar abraço para todos os colaboradores da Obra Max, que me receberam com muito carinho. Um abraço, família Obra Max, lá na Avenida do Estado, 6.313. Quero mandar um abraço, beijo muito carinhoso à família Let For You, que tem aqueles telões maravilhosos. Roberto, Flávia, beijo grande pra vocês, meu abraço pra vocês. Enfim, todos os nossos parceiros e amigos. Quer mandar um abraço pra quem? um abraço pro nosso telespectador, né? Nosso telespectador que está nos acompanhando, que nos acompanha Há tanto aqui, tempo. há tanto tempo aqui no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, nas redes sociais. Obrigado pelo apoio e pelas críticas também. Um E abraço. Salazar? Meu abraço vai pra Malu, que no domingo vai fazer 14 anos. Olha. Eu vou pro Rio de Janeiro, a gente não vai poder estar Ai, junto. Salazar, não acredito. Mas domingão, 14 anos pra Malu, então já que você me deu a oportunidade, um abraço, um beijo e até mais tarde. Ó, Malu, vamos fazer o bolo no sábado. É, a No ideia sábado. já combinamos. Vamos Ela falou, me organizar. leva pro pagode no sábado. Ah. 14 anos pedindo pra eu levar lá no pagode. Não paga, mas tem a Tá quem vendo? puxar, né? Puxou a mamãe. A mamãe, não sou eu. Olha, a volta do atacante Neymar ao Santos gera aquela grande expectativa para o torcedor por tempos melhores. Se você acha que é exagero colocar toda a esperança nos pés do camisa 10, dá uma olhadinha na reportagem do Salazar. Neymar vai voltar a jogar pelo Santos. Você, torcedor rival, não tem ideia da esperança que essa notícia traz aos santistas, porque sem o camisa 10 tá difícil, viu? Bora pra lousa pra resumir aqui o que tem sido o Peixe em 2025. Com o Neymar em campo, foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, quase 63% de aproveitamento. Nesses 9 jogos, Neymar marcou 3 gols, deu 3 assistências, sofreu pênalti, fez gol olímpico e olha que ele só jogou uma partida inteira do apito inicial ao apito final. Por outro lado, nos jogos em que o Santos teve que se virar sem o seu craque nesse ano, foram 6 vitórias, 10 derrotas e 6 empates. Um aproveitamento de apenas 36,3%. A sequência do time depois dessa última lesão do craque, então, dureza. Nenhuma vitória, 4 derrotas e 2 empates. Pouco mais de 11% de aproveitamento. E só 3 golzinhos marcados, viu? Essa zica pode acabar nessa quinta. Neymar vai reforçar o alvinegro. O desafio é contra o CRB em Maceió e vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Eu sei que ninguém ganha nada sozinho, que futebol é um esporte coletivo e tal, mas no caso do Santos, ter Neymar faz toda a diferença, gostem ou não gostem dele. E enfim, chegou a hora mais uma vez. Bom, então vamos lá. Com o Neymar no banco, vamos ver então qual deve ser a escalação do Peixe às 9h30 da noite contra o CRB no estádio Rei Pelé. Bora lá. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael e Roleiser, Barreal, Guilherme e David Washington. O primeiro jogo terminou empatado por 1-1 na Vila Belmiro. E agora, hein? Bora pro placar desse jogo? Bora fazer o nosso palpitômetro? Pois é! Hora de cada um dar a sua pitada de sabedoria aqui no Gazeta Esportiva. E eu repasso essa pergunta para ele. Salazar, o nosso
Palpitômetro. Você acertou alguma coisa aí Tem semana acertado. passada? E ó, a galera lá de baixo que não fique preocupada, brava comigo, mas pra mim vai ser 1-0 pro CRB. Você mora em Santos, Salazar? É, mas aqui eu sou profissional, cético. 1 a 0 É o que eu acho, não é o CRB. que eu quero, nada disso, mas eu acho que vai ser 1-0 pro CRB. Garrafa. 1-0 para o Santos, gol de Neymar. Tá louco. Pois esse é o meu palpite também. Michele agora só repete os Olha lá, tá vendo? ó. Falei, aquele idiota lá. Tá vendo como é que é? Ó, eu não sabia o palpite dele, não vou falar que o gol vai ser do Neymar, tá bom? Mas 1 a 0 Santos é o meu palpite, é o do Salazar é invertido. Viu, diretor? Eu vou começar com os palpites, viu? O próximo eu começo, porque senão Do fica o... palpitômetro agora ela tá imitando alguém. Terça você começou. Não, tá difícil. O que é isso? Toda vez que eu falo, sofro bullying. Ó, foi no sufoco. Foi no sufoco, mas com o regulamento debaixo do braço e com o brilho dele, o mito Yuri Alberto. Aliás, vamos continuar a discussão sobre o Yuri Alberto, porque Matheus Vasconcelos já mandou aqui o relatório de por que Yuri Alberto é sim ídolo do Timão. O Coringão venceu o Novo Horizontino, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bora assistir? Ah, que bom seria saber o resultado antes da bola rolar, não é, torcida corintiana? Iria poupar o coração e as unhas de muita gente. Resultado é o que traz ponto, resultado é o que traz confiança, resultado é o que traz ambiente bom e o rendimento nem sempre traz vitórias. Na noite de ontem, o Corinthians jogou no limite para avançar às oitavas da Copa do Brasil. Depois de ter vencido o Novo Horizontino por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase, o time colocou o regulamento debaixo do braço e pouco criou para os mais de 40 mil torcedores presentes na Neoquímica Arena. É bem verdade que, de pé em pé, a bola chegou em Ranieri com apenas 1 minuto de bola rolando. Mas depois o Tigre dominou as ações. Jean Irmer soltou uma bomba com grande defesa de Hugo. Matheus Friso arriscou e mandou perto do gol. E o cruzamento de Marlon também levou perigo ao goleiro. Somente perto dos 40 minutos, o Timão voltou a chegar, com pedido de pênalti em Romero e cabeceio do paraguaio nos acréscimos, defendido por Ayrton. Sem mudanças, as equipes voltaram para a etapa final e o Corinthians seguiu com a mesma estratégia. Chegou no início e no fim. Aos 5 minutos, Yuri Alberto recebeu na área, finalizou o cruzado e encontrou Ranieri, que parou na defesa. Já aos 11, Vagninho teve a melhor chance dos visitantes quando chutou perto da trave direita. Depois de substituições, faltas e pouca inspiração, o artilheiro da Neoquímica Arena apareceu nos acréscimos. Aos 49 minutos, Thales Magno tocou para Yuri Alberto na direita. O atacante deixou Dantas para trás e bateu com categoria no cantinho para garantir de vez a classificação do Timão. Finalizamos a partida de uma maneira organizada. As palavras da equipe adversária eram que eles estavam aguardando que nós partíssemos mais para cima, nos abríssemos para jogar em razão dos apupos da torcida. Fato esse que não aconteceu. Por quê? Porque uma equipe organizada, ela aumenta a sua condição de vitória e diminui muito a sua condição de derrota. É o que eu espero que continue acontecendo. Agora o Corinthians aguarda o sorteio das oitavas de final para saber quem vai ser o seu próximo adversário na Copa do Brasil. No mais, já tem compromisso no sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E o Timão aguarda ansiosamente os possíveis retornos de 2 lesionados, Rodrigo Garro e Memphis Depay. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. São jogadores importantes, todo mundo sabe da qualidade deles, são jogadores diferentes, né, que fazem a diferença na nossa equipe também. Mas a gente tem um cara chamado Yuri Alberto que está botando os jogos no bolso e resolvendo tudo pra gente.
Vocês gostaram da atuação do Corinthians? O jogo foi horroroso. Horroroso. Né? Horroroso Nossa o jogo. Senhora. Mas ganhou, ué. Agora, Muito ruim. depende da forma que você vai fazer a avaliação desse início de trabalho do Dorival. O Dorival ele pega um grupo de jogadores, alguns já estavam desmotivados dentro do elenco, jogadores que não estavam sendo aproveitados pela família Dias. E o Dorival chega, ele sabe que o grupo é enxuto, o que me parece à distância, Salazar, que ele está querendo dar oportunidade para todo mundo, tá? Não tem a força máxima, não tem, por exemplo, nem usou o Garro ainda, o Memphis está de fora. Ele tem feito algumas mexidas no time que causam estranheza, algumas posições que causam estranheza, mas ele está rodando todo mundo. E o que é mais importante nesse momento é que os resultados estão vindo. Sim. E isso dá tranquilidade a ele, porque se da forma que ele vem montando a equipe, da forma que ele vem utilizando alguns jogadores, se não viessem os resultados, aí a cobrança já seria forte no início do trabalho. Como os resultados estão vindo? O Corinthians está na primeira página de classificação do campeonato. Já esteve praticamente fora da Copa Sul-Americana, depende só dele. É muito difícil classificar, mas depende só dele conseguir deixar o Corinthians nessa condição. Na Copa do Brasil, querendo ou não, classificou o time, já foram 2 vitórias contra o Novo Horizontino. Então, acho que é necessário um tempo. A minha avaliação para o início de trabalho é boa, do Dorival, mas com ressalvas. Com ressalvas. A gente tem que dar crédito ao treinador daquilo que ele está experimentando. Por exemplo, o Tales não estava sendo muito aproveitado pelo Ramon. Sim. Tá, é um jogador que eu acho que é peça importante. O Coronado está ganhando nova oportunidade. E não está respondendo. É isso, mas aí o mas Dorival... Está pondo para jogar, okay, depois, aí pelo menos o grupo vai olhar para o professor e falar, ó, professor, você me deu oportunidade, não tenho o que reclamar. O Maicon, né, tá tendo oportunidade, tá sendo bem questionado. Tá. Todo mundo tá ganhando oportunidade. Então, como os resultados estão chegando, não sou eu que vou aqui espinafrar com o trabalho. A questão é, se a gente for avaliar, vamos lá, foram 3 vitórias consecutivas. O Corinthians venceu no Uruguai, venceu o Santos, venceu o Clássico e agora venceu o Novo Horizontino. Como disse o Garrafa, o Corinthians ficou em situação favorável na Copa Sul-Americana, passou na Copa do Brasil, subiu no Campeonato Brasileiro, venceu um clássico, mas os 3 jogos não jogou absolutamente nada. Contra 3 adversários que vivem uma baixa, são adversários... Exato, os 3 em baixa, o Corinthians jogou muito mal, o Corinthians jogou muito mal os 3 jogos e venceu os 3 jogos. Perfeito. Isso dá paz, isso dá um pouco mais de tranquilidade para o Dorival, não tenho a menor dúvida que isso dá tranquilidade para o Dorival fazer a avaliação, e aí é isso que eu espero do Dorival. Olha, os resultados vieram. As atuações ainda estão bem aquém, ainda estão bem decepcionantes. Ele está fazendo teste? Está fazendo teste. Muitos deles, para mim, estão se provando que não deram certo. Raniel mais avançado, Carrilho quase que de ponta direita, Maicon de primeiro volante. Tem muita coisa ali que o Dorival está testando que no meu entendimento não está dando certo. Mas ele acabou de chegar, então eu acho válido ele fazer alguns testes. 4-1, 4-1, me parece engessado demais. Yuri Alberto muito isolado, muito afastado, não acho que está legal. Mas o que eu entendo é o seguinte, vai me causar estranheza e preocupação se o Dorival olhar para isso e achar que está dando certo, e insistir. Aí, opa, peraí, Dorival, aí vai a minha crítica. Agora, ele chegar agora, sem Gustavo Henrique, sem Garro, sem Memphis, e fazer esses testes, eu acho compreensível. A defesa do Corinthians era o quê? São 3 jogos consecutivos sem tomar gol. Era o ponto vulnerável do Corinthians. Mais crítico do Corinthians. Ele chega e passa, mesmo sem jogar com equipes de um ataque poderoso, aquele Racing lá, uma equipe quase semi-amadora, o próprio Santos que não vive bom momento, o Novo Horizontino, o Corinthians já conseguiu passar 3 jogos sem sofrer gols. Como você disse, 3 equipes embaixo. 3 equipes embaixo. Mas ok, o Corinthians estava perdendo de tanta gente. Estava tomando gol até das equipes ruins. Até daquela equipe lá na Copa Sul-Americana, na pré-Libertadores. América. Ah não, lá na pré, lá da Venezuela. O time lá, semi-amador. O Corinthians... sigla, até esqueci de ser. Daqui a pouco o Silvestre vai trazer mais informações, inclusive sobre o Yuri Alberto, e daqui a pouco também eu vou falar a justificativa da nossa geração de jovens da redação. Ela falou nossa? A nossa geração de jovens da redação para justificar que o Yuri Alberto é um ídolo, e você vota lá em casa, lá no site, que é a nossa casa, assim, gazetesportiva.com. O Yuri Alberto é um ídolo já no Corinthians, ou ainda precisa comer um pouquinho mais de arroz com feijão? A grande fase do Yuri Alberto é assunto de agora com Alexandre Silvestre, direto do Parque São Jorge. Raio Silver! Silver, chega mais com informações do centroavante alvinegro.
Vamos lá, Michele, tudo bem, querida? Mas eu preciso antes dar uma informação que eu recebi agora. A mesma informação de duas fontes diferentes, uma aqui de dentro do Parque São Jorge, outra de fora, de que o Augusto Melo teria entrado agora há pouco com um pedido de liminar na 5ª Vara Cível do Tatuapé para tentar barrar a votação do Conselho Deliberativo que vai definir se haverá ou não impeachment do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira, aqui mesmo no Conselho Deliberativo. A informação é de que o Augusto Melo, através de um assessor, de um par de diretoria, teria já entrado com esse pedido de liminar para tentar barrar a votação do impeachment, que está marcada já pelo Romeu Tomás Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, para a próxima segunda-feira. Tendo novidades, eu informo vocês ainda dentro do Gazeta Esportiva. Yuri Alberto, sempre ele, mais uma vez decisivo, ajudou o Corinthians a avançar de fase, vitória, 45º gol do Yuri na Neoquímica Arena, já era o artilheiro isolado da Casa do Povo, subiu o número agora para 45, deixando o Romero lá com 43, nessa briga pela artilharia da Casa do Povo, da Neoquímica Arena, e chegou a 70 gols com a camisa do Timão. Yuri é o artilheiro do século do Corinthians, já era, e vai somando pontos, vai subindo o sarrafo, sendo ou não sendo ídolo. Ele é um jogador que é marcante, importante e já está na história do Corinthians. E o goleiro Hugo Souza falou do colega de trabalho ontem após a vitória sobre o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Diz aí, Hugo. Cara, é inevitável, né? Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro e a temporada europeia tá no final, né? Alguns campeonatos já terminaram e, bom, que as pessoas possam olhar para ele com carinho, que ele é um cara que, além de merecer pelo que ele está fazendo dentro de campo, pelo cara que ele é também, ele merece também ter oportunidade. Normal, é claro que a gente sabe que vai chegar coisa para ele, a qualidade dele é incontestável, a gente sabe que vai chegar proposta para ele, mas ele está feliz, está bem, não quer sair, quer continuar fazendo história aqui. O título do Paulista deu esse gás ali para ele. Não, quero fazer mais, então assim, e ele vem fazendo, artilheiro da Arena, artilheiro do século, tá fazendo história com a camisa, ele tá muito feliz. E, bom, minha torcida é sempre pelo melhor dele e eu quero que ele fique, com certeza. E vamos torcer para que tudo isso aí em relação à pré-lista, essas coisas, seja verdade e que a gente, se Deus quiser, possa ter essa oportunidade, mas eu torço muito para que ele continue fazendo gols, porque ele fazendo gol ele me ajuda bastante. Bom, eu sou de um tempo que o Yuri Alberto, com todo o respeito que ele merece, é bom jogador, vive um grande momento, mas ele não seria cogitado para a seleção brasileira, nem para a reserva do reserva. Mas, diante do momento que vivemos, quem é melhor centroavante que o Yuri Alberto, jogador brasileiro? O Pedro, do Flamengo, com certeza. O Gabigol, tecnicamente sim, mas não vive bom momento. O Endrick, tem potencial, já provou, tá machucado. Sei não, eu tô achando que o Yuri Alberto vai acabar sendo convocado para a seleção brasileira, pelo menos para figurar numa lista de 50, para ser reserva do Pedro. Pelo que temos aí de material humano, de pé de obra, o Yuri é um dos melhores, talvez o segundo atrás do Pedro. Informação importante, porque sempre que pinta a janela, vem a sondagem. O Yuri recebe sondagens. E virá uma sondagem nessa próxima janela, talvez até uma proposta do Wolverhampton, que é um time lá da Inglaterra, dirigido pelo Vitor Pereira, que conhece o Yuri e que deve apresentar, que deve chegar junto. Então o Corinthians que se coce. O Yuri tem contrato até o final de 2027 e o Corinthians detém 50% dos direitos econômicos do jogador Michele. Já volto para falar de mais Corinthians. Bom, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha na enquete, porque esse tema está gerando tanta polêmica que eu estou até mordendo minha língua. Seguinte, o Yuri Alberto já pode ser considerado ídolo do Corinthians? E olha o que a maioria respondeu no site gazetesportiva.com. Sim, 98% dos votos. Nós três somos os 2%, não é possível? E é muito engraçado, porque olha o que a nossa geração Z da redação e essa geração que está respondendo aí na internet deve concordar com o que os nossos meninos aqui estão justificando. O Mateuzinho mandou pra gente o seguinte: é o maior artilheiro do estádio. Isso aí.
é artilheiro do século, Daí. é o maior artilheiro do Corinthians em clássicos. Não, Cão. em clássicos? Em clássicos. Não, comparado com quem? Com esse elenco. Do atual elenco. O atual elenco, o Memphis chegou outro dia, caramba. É campeão contra o maior rival com o gol dele na casa do rival contra o Palmeiras. Até aí... Alfineta os dois aí na bancada. Opa, esse aqui eu lia mais. Boa. E aí? Não concordam? Claro que não. Por exemplo, o maior artilheiro da Arena. Pô, já foi aí, o Roger Guedes era recentemente. Romero. Romero era, mas Romero, ele é ídolo não por causa disso. Que ele é raçudo também. Não, o Romero tem título brasileiro, tem título paulista, tem título em cima do Palmeiras, bateu pênalti no Allianz Parque, agora foi campeão de novo, tem título mais importante, como eu disse, que é o do brasileiro. Aliás, tem 2 brasileiros, 15 e 16, sendo participativo, importante, muitos jogos. Enfim, é uma outra situação. Ele construiu essa idolatria ao longo dos anos. O Yuri Alberto está há muito pouco tempo, tem muito pouco... Enfim, ele tem um paulista e ponto, gente. É isso. Não tem... O que o Yuri Alberto tem? O paulista, é o maior artilheiro do século. Ah, tudo bem, mas então, e aí? Essa geração é uma geração imediatista. Tudo para eles é muito rápido, ídolo, né? Ídolo, mas ídolo é uma coisa que, na minha avaliação, é algo completamente diferente. A gente não pode banalizar. Ídolo é marcar história. E outra coisa, pra gente deixar claro, porque senão vai parecer que eu aqui estou falando mal do Yuri Alberto. Aliás, eu fui um dos poucos que defendi o Yuri Alberto lá atrás. Eu gosto muito. Lá atrás, quando ele estava sendo lacrado por muitos de vocês que acham que ele é ídolo. Exato. Tá? Não, porque ele tropeçou lá no esguicho lá da irrigação do Allianz Parque, virou meme dessa geração que disse que ele é ídolo. Entendeu? E eu dizia, o Yuri Alberto tem um potencial enorme. O Yuri Alberto hoje é o jogador, hoje, para mim, ele é o jogador mais importante do Corinthians. Ele vive uma grande fase. Também acho. Vive uma grande, mas não significa que ele já é um ídolo. A questão de patamar para ídolo, o meu patamar é outro. O ídolo para mim é Sócrates, Casagrande, Neto, Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca. Então, o Yuri tem ainda um espaço muito grande para atingir esse patamar e potencial tem. O Dida. E tô tão à vontade para falar do Yuri que domingo no Mesa Redonda, independentemente de lista de 50 ou não, para mim o Yuri Alberto, do jeito que anda a seleção brasileira, ele tem que ser convocado na próxima segunda-feira. Defendo a convocação do Yuri Alberto. Defendo a convocação do Yuri Alberto. Os 3 melhores centroavantes, eu tô com o Garrafa nessa, vocês vão lembrar que eu até causei polêmica quando eu falei que a contratação do Yuri Alberto era melhor que a contratação do Suárez pelo Grêmio na época. Porque eu falava, o Yuri vai fazer gol, assim como o Suárez pode fazer, mas o Yuri também vai dar retorno financeiro. E o Suárez não vai dar retorno financeiro. Gol, os dois podem dar, mas retorno financeiro só um dos dois vai dar. Por isso que eu falei, como contratação, o Suárez nem se compara, vai estar jogador, mas como contratação e negócio, como negócio, o do Yuri é melhor. Então assim, eu estou muito à vontade também, porque eu sempre elogiei e acreditei no Yuri Alberto. Para mim, os 3 melhores centroavantes, não é atacantes, centroavantes brasileiros são Pedro, Endrick e Yuri. São os 3 melhores centroavantes brasileiros. Então tem que ir pra seleção. Se o Endrick tá machucado, Yuri tem que estar na relação o Yuri. Pra mim é isso, acabou. Pedro, Endrick e Yuri, você tirou... Pra mim são os 3 melhores centroavantes. E o Estevão? O Estevão é atacante, ponta. Joga lá do lado. Centroavante, pra mim, os 3 melhores são eles. Então, assim, se o Endrick tá machucado, tem que ir o Pedro e o Yuri. Então, só para não confundir, achar que aqui... Isso. Não, ao contrário. Não, pelo contrário. O Yuri Alberto hoje é o jogador mais importante do time do Corinthians. Sim. Tanto é verdade que tem feito gols importantíssimos. O Garrafa, muito provavelmente, não vai dar tempo dele se tornar ídolo do Corinthians nesta passagem, porque ele pode voltar e tudo mais, assim como aconteceu com o Romero. Mas essa janela de transferência no meio do ano vai ser difícil para o Corinthians segurar o Yuri, por 2 motivos. Porque ele deve receber proposta, e melhor até do que a proposta que ele recebeu na última janela, como bem destacou ali o Silvestre. E 2, o Corinthians precisa fazer dinheiro. O Pedro Silveira, ex-diretor financeiro do Corinthians, chegou a dar uma entrevista falando: a gente vai ter que, infelizmente, vender algum jogador, não tem escapatória. E outra coisa, né? Ele que esteve aqui no troféu, a gente esteve mais próximo dele. Uma graça. O quanto ele é gente boa. E ontem, na entrevista pós-jogo, ele comentava, e ele é um cara que conversa com os adversários. É uma característica. O cara é tão gente boa que ele falou, não sei com quem que ele estava falando, pô, que jogo, velho. O jogo tá ruim, hein? Vai ser jogo de um gol quem tiver oportunidade. Ele falou, passou 3 minutos, eu fui lá e fiz o gol. Então, são de personagens como esse que o futebol precisa, além do aspecto técnico. Então, sou muito fã do Yuri Alberto, parabéns a ele. Está em grande fase e segunda, espero estar aqui feliz com a convocação dele à seleção brasileira. Eu também, sou muito fã do Yuri Alberto, vai ser ídolo ainda do Corinthians, continua no timão mais uns 3, 4 anos, dando muitos gols e títulos. Bom,
Mas saiu a escalação, a gente pode falar da escalação que vai ter lá no Allianz Parque, e daqui a pouquinho a Marina volta. Certo. Saiu a escalação do Palmeiras, hein? José Paz, você tá por aí para contar e colocar na tela os 11 escolhidos de Abel Ferreira para buscar a vaga hoje? Vai daí, Zé! Bora daqui então, Michele, bora lá, o Palmeiras definido, escalado pelo professor Abel Ferreira, então na tela aí, diretor, pra gente acompanhar juntinhos aqui no Gazeta Esportiva com o Everton no gol, Giai na lateral direita, no miolo de zaga teremos o Gustavo Gomes, o Bruno Fux na lateral esquerda, o Piquerez, no meio o Aníbal Moreno, o Lucas Evangelista e o Maurício, lá na frente de um lado o garoto Estevão, do outro Felipe Anderson e Vitor Roque de volta ao Palmeiras, de volta ao time titular, este o Verdão escalado para enfrentar o Ceará. E olha só, Thiago Salazar, você tá em choque, meu querido, não fica em choque não, sabe por quê? Porque expectativa de público aqui de 35 a 40 mil pessoas no Allianz Parque, galera toda aqui, ó. Tem até um rapaz aqui que quer conversar com a gente. Como é que é? Vem cá! Como é que é seu nome? 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 É Zé Paz. Ô, Zé Paz, tudo bom, Alex Miller, beleza? Quanto que vai ser hoje aqui? Hoje aqui é 4-0 Palmeiras! Só de filho do Alex Miller já vai encher aqui. Como é que é seu nome? Rodrigo. E aí, Rodrigo, quanto que vai ser? 2-0 tá bom, né? Você tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva? Mostra aqui pra galera, olha lá, ó. No celular, hein? Que beleza! É isso aí, ó, galera. Cadê o grito? Volto contigo aí, Michele. Beijo grande. Hoje vai lotar, tá vendo, Salazar? Teve promoção no ingresso, Zé? O Não. que acontece que hoje vai? O pessoal foi hoje. Ah, não tem promoção, O Alex não. foi com uma van. O Alex levou a família. Levou Só a os família filhos, só os dele já filhos. enche meio estádio lá. Um setor é do Alex lá no setor é do Allianz Alex. Parque hoje. Olha lá. Cadê o grito da torcida, Zé? Cadê o grito da galera? O Garrafa, mas a escalação me surpreende. É. Né? Bom, vai dar espaço para o Evangelista e tudo mais, mas assim, Estevão, Vitor Roque, Vai enfim, com tudo. todo mundo. É, porque assim, a vantagem é de um gol, né? É de um gol, mas vantagem é de- pô, a uma vantagem- vantagem em casa de um gol. Ok, vantagem né? de um gol. Ceará, apesar do Ceará, tá fazendo uma campanha legal no Campeonato Brasileiro. O Abel não tá querendo correr risco, Salazar. Entendo que encaminha. É que o time de reserva do Palmeiras eu É, acho tão eu bom sei, que mas, não né, corre eu acho risco, que, cara. acho que tá certo, até porque, Olha. porque ele de repente pode se valer dos jogadores reservas para o jogo de domingo. O Palmeiras tem essa mágica. Mas sabe uma coisa que eu essa acho legal? possibilidade. Uma coisa que eu acho legal, o Garrafa é do tempo que a Libertadores era decidida no primeiro semestre, né, tal. E aí chegava assim, perto de uma competição importante, ou de jogos importantes, era todo mundo poupado, lembra? Poupava todo mundo para esses jogos. O Palmeiras vai jogar o Super Mundial, falta quanto tempo? Falta pouco tempo. E o Abel não tá nem aí, né? O Abel não tá nem aí, ele tá metendo titular, botando para jogar, não tá preocupado com lesão, não tá preocupado com nada. Trozamento, né? Eu acho isso bem bacana. É que talvez aqueles jogadores que hoje são titulares, pra gente, há algumas semanas poderiam ser reservas. Né? Pode ser Você também. fala, pô, não, esse é o time reserva. Aí tornou um time titular, Exato. porque os resultados estão acontecendo, a qualidade do Palmeiras é boa. O Palmeiras em alguns jogos venceu, mesmo sem apresentar futebol brilhante. Mas é um futebol competitivo, um futebol interessante. O Abel tem... Como o Abel- sempre, né? O Abel do Palmeiras em si. Tem esse elenco na mão, sabe como disputa uma Libertadores, sabe como disputa o Campeonato Brasileiro, sabe? Quando ele chegou, ele não sabia a importância do Paulista. Quase ficou de fora da primeira fase. Aí já no ano seguinte ele foi lá e falou, opa, Paulista final, é importante. final, O ano que começou. vem Paulista é importante, bateu o campeão. O Abel tem o seu mérito. Sim, Ele, às tem. vezes, ele é chato pra O time é caramba aí, mas ele competitivo, o muito time é bom. organizado, enfim, eu só não acho bonito, né? Não é vistoso, não é. Mas é eficiente. Não é o Palmeiras da academia, não é o Palmeiras da Parmalat, Não, mas é um longe. Palmeiras extremamente eficiente. E isso vale bom. demais para o Vale torcedor. demais, vale demais. Quer ver os rivais mordendo o cotovelo. Então, tem Footloose. Cadê, diretor? Ó, Você não tava ruim do dedo? daí a gente vai aquecendo. O dedo tá ruim, o joelho tá ruim. Vou falar tudo que tá doendo, né? Eu parei o Pilates, inclusive. Você parou? Parei porque eu ia no Pilates, saía de lá mais machucada. Ah, vou ficar na bicicleta assistindo série. Palpitômetro! E agora, sabe quem começa? Sabe quem começa? Jô!
Nem era, né? 3-1 pro Palmeiras. Não acredito. 3-1 pro Palmeiras, fora o show. Não Agora adianta, eu quero a Michele ver... fica copiando os outros. Eu não sei seu palpite. Adivinha? Mentira. Você que me Se copiou. sou eu o próximo, pode deixar que a Michele fala. É você. Não, é o Garrafa. Diretor, me ajuda aí. O que você tá achando do jogo? Também 3? Tá, a Michele tá Palmeiras demais. 1, 2, 3. Palmeiras 3, Ceará 0. E aí, Salazar? Fala, vai copiar? Ué. Vai copiar? Ué, o meu palpite é o palpite que a Michele copiou. 3-1. Tá vendo? Olha lá. Diretor, advertência. Ó, Zé Paz, você, por favor, vamos salvar a parada aqui, por favor. Michele, acertei o do jogo do São Paulo contra o Náutico. Agora eu vou acertar o do Palmeiras. Esse jogo precisa nem ter. É 2-0 Palmeiras. E o do Palpite 3. original, tá vendo? Você. O Silvestre tá de volta. Não, Marina ou Silvestre? Marina. Marina, Buffon na tela. São Chega parecidos. mais, Mar. Tem mais notícias por aí? Agora vocês estão me ouvindo, né? Vamos falar então do Luca. O Luca, atacante do São Paulo, apenas 17 aninhos, teve o seu contrato renovado. Ele que tem 2 jogos aí no profissional do São Paulo. E claro que o tricolor já foi atrás aí de renovar esse vínculo dele, que anteriormente era até 2026, agora vai até 2028. Mais 2 aninhos a mais ali, né? No contrato do garoto, que já marcou um gol como profissional do São Paulo. Um gol importantíssimo da classificação antecipada às oitavas da Libertadores, naquele 1-1 contra o Libertad que aconteceu no estádio do Morumbis. Luca, que está no clube aí em Cotia desde os 9 anos de idade, já ganhou título pela base, já foi convocado para a seleção de base também e desde o início do ano vem aí, desde alguns meses atrás, depois da Copa São Paulo, vem atuando junto nos treinos ali, subiu o dia, sempre gostou muito do garoto. Ele teve para entrar em algumas oportunidades, não entrou, mas quando entrou fez esse gol importante. Tem ali características que os torcedores do São Paulo gostam bastante, consegue driblar, consegue chutar, tem personalidade também, tanto em campo quanto nas entrevistas, que ele deu uma entrevista bem legal pra gente lá na Zona Mista depois do 1-1 contra o Libertad. Jogou contra o Grêmio, entrou no segundo tempo, acabou tendo um entorse no tornozelo, então ainda é dúvida para o jogo de sábado contra o Mirassol, que vai acontecer no Morumbis também. Tá bom, gente? Essa é uma notícia aí, então, importante para o torcedor, que sempre, não só é importante pelo vínculo maior, como também para aumentar a multa rescisória, que com certeza, ó, foi lá nas alturas, né? Show de bola. Fala, Salazar. Fez Foi? Obrigação, na minha opinião. É um jogador que já estava no clube, sobe, apresenta alguma coisa, você não tem que esperar nada, Garrafa. Corre, renova, garante uma, entre aspas, proteção num momento em que o jogador ainda está em ascensão e você tem ele sob o controle e você tem o jogador até com certa gratidão ao próprio clube, o que favorece esse tipo de conversa. Então, assim, para mim, o São Paulo fez muito bem e fez o mínimo. Faz parte da regra do jogo. Regra do jogo, não adianta. O garoto surgiu, já tem gente olhando, vai lá e renova. E nesse momento de dificuldade do Zubeldia, jogadores machucados, lesionados e tal, ficou claro para o Zubeldia que na base do São Paulo os garotos podem e devem ser muito importantes na sequência da temporada. Tá certo. Silvestre, você tá de volta com muito assunto, né, do Timão? Conta tudo, não esconde nada, Silver. Não. Vou dar uma resumida aqui, Michele. Próximos jogos do Corinthians, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, encara no sábado, às 9 da noite, o Atlético Mineiro na MRV Arena, a Casa do Galo, e será uma viagem dupla, porque o Corinthians vai para Minas, joga contra o Atlético Mineiro e de Minas vai direto para a Argentina, porque na terça da semana que vem, às 9h30 da noite, joga a vida na Copa Sul-Americana. A última partida da fase de grupos é contra o Huracão. O Corinthians dificilmente fica em primeiro do grupo, pode sim manter a segunda colocação e disputar a repescagem da Sul-Americana, para aí sim, passando pela repescagem, entrar nas oitavas de final. Estão na fase de transição, treinaram parcialmente hoje no gramado, mas estão ainda na transição. O Garro, o Memphis e o Mateuzinho. Os três, por conta dessa viagem dupla, devem viajar com a delegação, o que não significa dizer que voltam a jogar, principalmente o Garro e principalmente no jogo de sábado, porque contra o Galo é no gramado sintético. Uma informação bacana para o torcedor do Corinthians, saudosista, no dia 5 de julho vai ter um jogo amistoso
amistoso de lendas do Corinthians contra o Boca Juniors. Dia 5 de julho, Pacaembu, 3 da tarde, uma homenagem, uma volta ao passado, numa comemoração ao título da Libertadores de 2012. E naquele dia do título da Libertadores contra o Boca, numa noite histórica com gols do Sheik, eu vou contar um bastidor rapidinho. Eu me tranquei no banheiro do Pacaembu ao meio-dia, só saí às 6 da tarde para conseguir fazer a matéria que eu queria. Que era ver o jogo com a minha camerazinha de mão no meio da Gaviões, no meio do povão, e deu certo. Essa matéria tá no YouTube, só procura lá, Camereta, Silvestre, Gazeta, Corinthians campeão da Libertadores. Um beijo. Beijo, Silver, muito legal. E a gente já tinha falado, o Salazar tinha dado essa notícia que podia ter esse jogo do Boca, né, com o Corinthians, cara, e vai ter, então, vai ser bem legal. Eu acho sensacional, imagina, vai ser um baita evento, é bacana pro Corinthians, é bacana pro Boca, é pro bacana público, pra nós, eu acho que até que interessa pra quem não é corintiano, né, Garrafa? Só cuidado com a arbitragem, né? Não pensando em 2012, mas... Se chamarem o Amarídia, né? Não pode chamar o Amarídia, né? Porque vamos lembrar de 2012, não de 2013, né? Pelo amor de Deus, né? Difícil. Um dos maiores escândalos do futebol que o Amarídia fez com o Corinthians. Maior que eu presenciei. Não é possível. Aquele jogo é impossível esquecer. É muito provavelmente o Corinthians tinha tudo para ter conquistado mais uma Copa Libertadores da América. Bom, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Não tem mais, né? Mas vamos agradecer a participação de toda a galera aqui que votou na enquete. Tá gerando... Muita gente, tá gerando uma polêmica danada aí também. Tá aqui também. Imagino que o que devem estar falando. Os mais velhos concordam com a gente. Os mais velhos, a geração de 1970, 80... Concorda com a gente que o Yuri Alberto ainda não é ídolo. Se o Yuri é ídolo, o que é o Marcelinho Carioca? Então é Deus. Virou o quê? O supra-sumo. Aí não dá, né? Não pode colocar o Yuri na mesma categoria do Marcelinho. Não é a mesma prateleira. É isso. Exato. É isso. Turma, continua 98%, inclusive, ou seja, ninguém concorda com nós. Turma, um beijo grande e até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.